Vamos lá. Então, pessoal, nós estamos continuando aqui para nós podermos falar agora do segundo tema, que é data center, né? Então, Gustavo, fala aí, vamos falar sobre autodisponibilidade, como trampar, né? Como trabalhar no data center. Tu chegou no data center hoje, o que que tu analisa? Vamos lá. Assim, fica claro que um profissional vai trabalhar num data center, ele tem novos skills, a gente já falou, né? Sim, E assim, tecnicamente, Éder, é um profissional preparado para alta disponibilidade, sim. tá? Não existe data center em uma estrutura de TI sem alta disponibilidade. Se tiver esses itens faltando alta disponibilidade, talvez seja um ponto de melhoria, né? Porque assim, imagina só, o data center tem vários equipamentos e tem várias demandas de negócio. Todos os equipamentos, eles têm seu custo, eles são caros. Então, não é tudo que você vai implantar alta disponibilidade, porque alta disponibilidade é redundância e custa caro. Então, para os principais itens do negócio, existe uma camada de alta disponibilidade. Geralmente clusters, load balance, balanceadores, enfim. Então, esse profissional, né, atendendo essas demandas do negócio, considera-se que ele deve se qualificar em alta disponibilidade, né? Os clusters no geral, né? Deixa eu te perguntar. Quando você chega no ambiente, cheguei no ambiente agora, não tem alta disponibilidade de nada. Qual o Aham. primeiro passo, assim, olha, eu preciso colocar uma alta disponibilidade aqui. Qual que seria? O analista, o consultor, quando ele chega e olha Tá. assim. O que que o consultor faz, né? O consultor especialista em produtos, né? Primeiro, alta disponibilidade não é técnico. Eu vou deixar isso claro aqui, tá? Então vamos supor, eu cheguei num data center, é claro que esse data center vai ter servidores, storage, Sim. network, vai ter a infraestrutura lá que eu preciso. Só que para eu decidir aonde eu vou configurar, eu olho para o negócio. Então é a hora que eu vou procurar saber quais são os sistemas, quais são os serviços que aquela empresa oferece, né, para o cidadão, e com base nisso eu vejo o nível de disponibilidade que esses sistemas precisam ter. E com base nesse nível de disponibilidade, eu vou descendo e planejando os recursos computacionais. Porque, por exemplo, não faz sentido, eu implantar um failover cluster para o file server e deixar um banco de dados que poderia estar em failover cluster sem o failover cluster. Então, a alta disponibilidade, o cluster, por exemplo, ele não é técnico. Eu posso implantar, mas eu tenho que ter a visão para o negócio. E um consultor em tecnologia, a fonte primária do olhar dele está para o negócio e não para os sistemas. Então eu posso ter, de repente, uma tecnologia que nem tem alta disponibilidade a depender do negócio. Sim, e pode ser que o cara prefira não ter. Um exemplo, eu tenho uma empresa, né? Ela tem um sistema, alguma questão lá, um órgão público, e como ele carece de equipamento, a parte de sistemas corporativos estão em alta disponibilidade. Mas esse órgão decide não colocar em HA um SCCM, Sim. um file server, sei lá, um sistema que é usado só para a infraestrutura, por exemplo, um Exatamente. Operations Manager, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, o foco, a ênfase tem que ser, primeiro, as questões do negócio. Aí, se sobrar recurso e todos estiverem de acordo, aí implanta-se camada de alta disponibilidade para os demais itens. Show de bola. Show de bola. Até mesmo que, por exemplo, no cenário de sistema, como é para a parte de TI, de repente um backup, perdi. Poxa, como o usuário não tem contato o tempo, é mais até a TI que tem, acaba que você não precisa ter ali uma disponibilidade ali. Se É, não houver. é, isso. Aí, Éder, olha só, eu entro aqui, eu acho importante o camarada entender uma coisa. Vamos lá, o conceito de desastre. O que é o desastre? Aconteceu um desastre agora. Pá, ferrou, e confusão, e cadê o backup? Não sei o que. Aconteceu um desastre. Todo desastre ele é regido por um plano de continuidade de negócio, né? Um plano de desastre e continuidade de negócio. Esse plano, a gente avalia duas métricas. Qual é? Uma é o RTO e o outro é o RPO, né? Lembre-se de RTO, o T no meio tem a ver com time. Quanto tempo o meu negócio volta? Em quanto tempo eu consigo voltar ele? E o RPO tem a ver com ponto, o ponto de falha. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o camarada lá no data center faz backup todo dia. Todo dia, meio-dia. Ele fez o backup hoje, meio-dia. Vai fazer o próximo backup amanhã, meio-dia.
Mas você concorda que amanhã, 11h30, pode falhar, acontecer um desastre? Pode. Qual vai ser o último backup dele? Ontem, meio-dia. Jobs de backup de 24 em 24 horas me dizem, e dizem para o negócio, que essa configuração, o negócio assume falha de perda de dado de até um dia. Uhum. Porque se eu precisar do backup, eu vou ter o backup do dia anterior. Sim. Então, no caso desse sistema, esse sistema assume que ele pode perder um dia de dado. Esse parâmetro é o meu RPO. É o meu ponto de falha, né? No caso desse exemplo, o RPO de 24 horas. E o meu RTO é o seguinte, vamos supor que essa ferramenta de backup faz backup e salva em fita. E caso eu precise restaurar, eu demoro 2 dias para restaurar. Esse é meu RPO, o meu RTO. O tempo de restauração para eu entregar um dado com até 24 horas de... É o tempo que pode ficar indisponível, Né? Então, olha só, 24 horas de falha, mais 3 dias de restauração, eu tenho o tempo do meu desastre. Tempo que pode ficar ali indisponível sem aquele sistema. Exatamente. Eu assumi 24 horas de perda de dados e eu vou ter até 2 dias para implantar. Então, somando 24 horas mais 2 dias, eu tenho até 3 dias, que é a janela que eu preciso para voltar ao meu sistema assumindo perda de 24 horas. Isso é desastre. Então, a ferramenta de backup, ela entra no plano de continuidade. Ela é um item, né? Para eu minimizar o meu RTO e o meu RPO, aí eu implanto a alta disponibilidade. Por exemplo, eu tenho um cluster, um exemplo, o ambiente não tem cluster de banco de dados. Aconteceu uma falha. Ele assume o meu tempo de perda de dado, sei lá, no nosso exemplo, de 24 horas, e se eu for ter que remontar esse servidor, eu demoro um dia. Então, eu tenho minhas métricas. Para eu diminuir o tempo gasto pelo incidente, eu posso clusterizar essa instância. Sim. Então, se um servidor falhar, o que acontece? O outro automaticamente vai assumir. Então, eu diminuí drasticamente a minha atuação em um cenário de desastre. E eu posso ter essa base de dados, né, a nível de storage, replicada em um outro storage, com replicação síncronas, de 5 em 5 minutos, então eu diminuí o tempo que eu assumi de perda do meu dado, sem fazer uso da minha estratégia de backup. Aí, nesse contexto, quando que eu usaria o meu backup? Numa situação de desastre completa do meu data center. Porque tu perdeu só um pedaço da tecnologia, o serviço... Exatamente. Aí você vê aonde que entra as alta disponibilidade. Então, a alta disponibilidade geralmente é para diminuir o meu RTO e o meu RPO. Eu consigo implantar camadas de alta disponibilidade. E lá na frente, num desastre maior, eu posso, no meu plano de continuidade de negócio, fazer uso da minha ferramenta de backup que compõe essa infraestrutura. Sim. Então, o analista, para trabalhar em um data center, como lá acredito que tudo que se refere ao negócio é extremamente crítico, ele obrigatoriamente precisa conhecer essas tecnologias. De clusterização que você fala e de backup para poder restaurar e ter essa ideia também, né? Esses conceitos, né? Ter os conceitos do negócio, né? Tipo, quanto tempo eu posso ter perca de dados aqui, quanto tempo eu trago esse dado de volta, né? Exatamente. Ele também tem que ter... que esse é o conhecimento do negócio, né? De fato, é o conhecimento daquilo que ele... Se ele tá ali todo dia, ele sabe o que ele pode perder, o que ele pode ter de... né? Eu posso entregar isso de volta em X tempo, e ele tem que ter essa noção. Por isso que ele tem que olhar para o negócio. Ele não pode olhar, vou clusterizar tudo. Tecnologia. Tá, qual a métrica de RPO e RTO você quer diminuir? Gastando replicação entre os storages, colocando mais servidores em failover cluster. Qual é o sistema corporativo que você quer aplicar resiliência? Essa pergunta, como consultor, ele precisa fazer. Não é técnico. Porque se ele encontrar a resposta dessas perguntas, ele delega para um membro da equipe que tem mais habilidade, Sim. Ele contrata um terceiro, abre um chamado de consultoria na própria Microsoft e direciona os técnicos da Microsoft para fazer a implantação correta. Isso faz parte do soft skill que ele precisa ter. Um conhecimento não técnico que faz ele conhecer o negócio e trazer isso para dentro da tecnologia. Né? Isso. E eu até, assim, jogo a bola para você. Por exemplo, diminuindo métricas de RTO e RPO, usando alta disponibilidade de disaster recovery,
tendo isso funcionando, o que eu automatizo para melhorar esse fluxo, esse processo? Então, é uma habilidade que ele tem que ter, né? Uma habilidade que ele tem que ter. Por exemplo, tecnicamente, que aí a gente já traz pro âmbito técnico, assim, depois que ele enxergou, ele pode trazer automações para isso, o que ele pode ter como. O que ele pode fazer para automatizar, né? Por exemplo, no caso de máquinas, ele pode, de repente, automatizar a volta desse serviço que deu problema. Por exemplo, eu tenho lá um cluster. Morreu um nó do cluster. Poxa, ele morreu e por que ele morreu? Ele morreu porque simplesmente o sistema crashou. Então vamos levantar outro sistema ali, né? Então, assim, ele pode, de repente, levantar uma máquina inteira, utilizando de tecnologias como o VMM, o VMware, e ali com 2 cliques falar, eu quero levantar aqui um novo file server. Ele já vai estar ingressado na infraestrutura de cluster do file server. Então, assim, é uma gama de tecnologias enormes que podem ser automatizadas dentro do data center para o negócio propriamente dito, não só para o usuário, né? Porque às vezes a gente fala de automação e parece que a automação está totalmente ligada para o lado do serviço de entrega para o usuário. Mas é para o negócio como um todo, Isso. né? Se esse profissional não evolui, se ele é acostumado a trabalhar com incidente, com problema, confusão, se é um profissional incapaz de se aperfeiçoar, criar novas habilidades e criar uma infraestrutura resiliente, esse profissional vai chegar a um ponto que, por não saber trabalhar corretamente em ambiente de alta disponibilidade, não vai ter condição de focar em automação e melhorar em processo, porque a vida dele já é uma confusão absurda, todo dia problema, BO, confusão. Como que ele evolui? É aquilo que a gente estava falando, né? Há anos atrás, o profissional estava muito acostumado a apagar incêndio, né? O cara ia lá, tinha um fogo, ele apagava aquele fogo ali e assim por diante. Hoje ele não precisa disso. Ele tem tecnologias que vai ajudar a clusterizar, a fazer um backup e trazer o serviço mais rápido. E no final ele ainda pode automatizar. Ou seja, no final ele ainda automatiza para trazer agilidade na volta de recursos, porque a automação ela se divide em alguns conceitos, né? E um deles é trazer a agilidade para o negócio. Perdi um serviço ou tenho que entregar um serviço. Quanto tempo eu faço isso? A ideia da automação é entregue o mais rápido possível aquilo que você precisa entregar. Seja dentro da infra, seja para o usuário diretamente. E assim, a automação, né? Eu vou automatizar o quê? Novamente, o olhar voltado para o negócio. Para o negócio, sempre para o negócio. Eu vou automatizar, eu como analista, eu vou gastar meu tempo automatizando um DHCP, ou eu vou automatizar talvez um recovery de backup de um SQL que é importante para o sistema mais importante do meu negócio. Onde que eu vou aplicar meu esforço? É olhar para o negócio. Olhar para o negócio. De repente, aquele backup automatizado, aquele restore automatizado seja mais importante do que, de repente, você construir um domain controller. Domain controllers de forma automatizada, que você não faz todos os dias. Exatamente. Às vezes, então, assim... aí você tem que olhar de fato para o negócio, para saber o que o negócio precisa de fato. Sim. Então, analistas mais seniores, o que eles fazem? Vão analisar, vão verificar, vão tratar do negócio propriamente dito. Ele não é um técnico, ele não chega lá... Porque, assim, ele é um técnico, né? Mas, assim, existe aquela pessoa que fala, faça um DHCP. E a pessoa vai lá e vai fazer o DHCP. E tem aquele profissional que vê, por que eu preciso de um DHCP? Por que a minha infraestrutura precisa de um cluster? Por que eu preciso entender conceitos de RTO e RPO para eu ter uma entrega mais assertiva para o cliente, né? Então é isso aí. O analista, o sênior, ele tem que estar preparado para esse tipo de tomada de decisão, né? Ou seja, ele vai tomar a decisão de o meu cliente, o que ele precisa? O que o meu cliente tem de mais crítico no negócio dele? E daí ele cria clusters, automatiza e não fica apagando fogo o tempo todo. Um outro mindset que eu tive, porque assim, eu trabalhei em um data center, hoje ele é um dos maiores data centers com parque de hardware HP da América Latina. Foi um grande banco, né? E uma coisa interessante, porque assim, alguns ambientes em data center, grandes, eles dificilmente têm janela. Porque eles entendem que o período de produção é 24/7. Porque durante o dia ele está atendendo o negócio. Mas, por exemplo, de noite,
Pode não ser produção para o negócio, mas já é produção para as minhas janelas de backup, já é produção para a minha virtualização, já é produção para ajustes na entrega de Loom. Então, é um ambiente de produção contínuo. Eu fazer uma manutenção de noite, de madrugada, e eu cheguei a trabalhar em horário de madrugada, solicitar uma janela, ainda assim, o fato de ser de madrugada, eu ainda assim preciso de janela, porque de madrugada também tem tecnologias que estão em horário de produção. Sim. Então, atuar nesses data centers faz com que o camarada pense em alta disponibilidade de um nível que agora pouco importa o horário da atuação que eu vou fazer. Porque durante o dia é produção, à noite também é produção. E a própria tecnologia, com essa resiliência da alta disponibilidade, no caso de uma atuação, por si só você consegue fazer, movimenta os recursos, libera aquele equipamento e você consegue fazer aquela manutenção. Então, esse mindset você adquire trabalhando em grandes data centers. Isso faz, Éder, com que hoje, por exemplo, eu chegue em um ambiente e eu não tenho medo, porque eu faço todo o planejamento adequado, né? Sim. Já migramos, inclusive, várias VMs entre data centers. Por exemplo, uma quarta-feira, 3 horas da tarde, tomando um cafezinho, em função de todo um planejamento, e tudo aconteceu em horário comercial, sem downtime para o negócio, né? E isso, assim, só foi possível depois de trabalhar em grandes ambientes clusterizados. Então, ó, a gente entende que a dor de um analista, presta atenção, você que sempre está pegando fogo. Na segunda-feira tem alguma coisa pegando fogo. Na terça-feira você está resolvendo o problema até meia-noite. No sábado e no domingo você está trabalhando. Será que a gente chega um momento que a gente se cansa dessa vida? E como que a gente faz para poder parar com isso? Ou seja, apagar fogo, tudo dá errado, você faz um DHCP, o trem dá errado, você faz um DNS, o negócio não replica, você faz um DC e sempre tá com falha em algum lugar. Chega um momento que a gente tem que olhar e falar, cara, o que eu preciso fazer para eu poder resolver esse tipo de problema? E é justamente isso. Clusters, planejamentos, automações. É isso que vai fazer você ter paz, conseguir tirar suas férias, porque às vezes a gente vê muito analista falando, eu não consigo tirar férias. Por que não consegue? Às vezes é porque não tem um planejamento. Você tá sozinho num cliente e não consegue tirar férias daquele cliente. Então, assim, você que sempre está em ambientes que só apaga fogo, de repente uma automação, uma clusterização, seja a solução do seu problema. Com certeza. Isso, né, desenvolvimento profissional. Não adianta, assim, por exemplo, você querer ganhar 10, 15 mil reais e não saber dominar uma linha do PowerShell. Não. Você tem que se preparar. Não existe advogado que não tenha conhecimento de lei. Ou seja, tem o analista, o consultor, ele tem que ter conhecimento das tecnologias que ele se propõe a trabalhar com elas. Não tem como um consultor, um analista em Exchange não saber de Exchange, ter dificuldades ali. Eu sei montar ali, de repente, um Exchange, mas se ele falhar, eu não sei voltar esse Exchange. Não pode, isso não pode. Pegou fogo, me desesperei, não pode. Exatamente. É por isso que ele precisa dominar, né? E hoje, assim, poucos são os que vão, por exemplo, você é altamente especialista em Orchestrator, que é uma das principais ferramentas usadas para automação, né? Até porque ela vem embarcada dentro do System Center e o camarada que já possui licenciamento pode fazer uso do Orchestrator e nem sabe. Às vezes o cliente ele tem ali o System Center Configuration Manager e acha que ele só tem isso. Com o System Center, quando você tem o Configuration Manager, você tem o Operations para monitoramento e às vezes a pessoa não usa. Você tem o Orchestrator para automação e às vezes você não usa. Você tem o DPM para backup e às vezes você não usa. Ou seja, você tem uma série gama de ferramentas que pode ajudar dentro do seu ambiente, pode tornar... Aí você que é analista, você pode estudar essas ferramentas, integrar essas ferramentas e o seu desenvolvimento profissional sair daqui para cá. Assim, em um ano e meio, sei lá, alguma coisa altamente assim, dependendo possível. do seu desempenho, né, lá no nível de estudo e testes. É altamente possível, altamente capaz, né? E hoje está muito mais fácil, né? Antigamente você não tinha treinamentos, né? Hoje em dia você tem treinamento de tudo. Você abre a internet, você tem treinamento. Treinamento de configuration, treinamento de orchestrator, de Active Directory, de AWS e assim por diante. Então é isso aí. Top demais. Mais alguma coisa, Gustavo? Não, assim, né? O que eu deixo aí pro pessoal que tá nos assistindo, gente, estuda. Porque a única parte
que você não vai se arrepender depois. O Então, o conhecimento é seu. conhecimento ele é seu, né? E na área de TI, provavelmente você decidiu para ir para a área de TI, você vai ficar refém do estudo. Vai ficar refém todo dia. Às vezes, isso é muito legal. Esses dias eu conversei com um analista e ele falou assim: eu não aguento trabalhar o dia todo e ter que chegar à noite eu ter que estudar. Mas é isso. É isso. Os grandes jogadores de futebol, eles ficam depois do horário treinando ali, bater pênalti, bater falta, driblar, correr. Você vê aí um exemplo do Cristiano Ronaldo, que ele chega em casa, ele ainda vai correr, vai fazer atividade física ali pra ele melhorar. Não tem jeito. A gente não consegue ser um dos melhores ou figurar numa função de destaque se a gente não se dedicar. Então é isso aí. Top demais. Assim, no futuro vamos partir pra cloud, vamos bater um bate-papo aí, essa galera aí que... Vamos demais. Vamos demais. Tune, administração, top. Tudo isso. Nós vamos entrar aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que deixem aí sempre o like, comentário. A gente sempre tá fazendo aí. Nos siga nas redes sociais, né? Procura aqui embaixo. Sociais que a gente tá lá sempre falando sobre tecnologia, automação, nuvem, ambiente on-premise, porque não vai morrer aí o ambiente on-premise. A galera tá esperando que morra. Recentemente a Microsoft até pegou o Configuration Manager, que todo mundo achou que ia virar Intune, né? Já tá todo mundo no home office, mas aí voltou todo mundo pro ambiente on-premise. E a Microsoft agora, inclusive, tá aí, tem uma tecnologia para poder estender o Configuration Manager para a nuvem. E é isso aí. Então, esse negócio de ambiente on-premise morreu. Não... morre não. Sei lá, daqui uns 10 anos, não sei quanto tempo. Morrer não morre, agora não morre não. É isso aí, pessoal. Então, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Próxima. Tamo junto.